super empreendedores, super líderes, gestores do ramo óptico. Eu sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialista. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast GP Especialista Óptico, Além das Lentes. Como eu sempre falo, por que Além das Lentes? Porque nós não vamos falar sobre lente, ou sobre miopia ou qualquer outra coisa. Vamos trazer conhecimento, vamos trazer pessoas que vivenciaram, especialistas em vários assuntos. Para qualquer dúvida que você esteja passando, ou qualquer situação, você aprenda com alguém que já viveu, já passou. Ok? E hoje, falando em pessoas super especiais, a pessoa que está aqui hoje é um cliente, é um amigo, é um irmão, uma pessoa que admiro muito, é um cara super crente a Deus. Se a hora que você estiver seguindo ele lá, você vai ver que ele vai estar sempre assim, sempre em gratidão a Deus. É o super Hélio Pedro, que eu chamo mais de Elinho. Muita honra e privilégio estar aqui, Mr. Geralds, meu grande amigo, meu irmão, meu mentor também, né? Porque aprendo muito com você. Aprendi, aprendo e vou continuar aprendendo, porque é uma honra e privilégio ter você na nossa vida. A sua vida, a nossa vida é uma honra e privilégio, meu irmão. Então, gostaria de falar que ele é um especialista em formar especialistas e o meu slogan é especialista em fazer bem feito. Então, casou perfeito a nossa parceria, a nossa amizade, nossa fé, nosso propósito. E é uma honra e privilégio estar aqui nesse podcast, cara. Coisa linda isso aqui. Será incrível. E nós escolhemos um tema incrível, que é empreender e multiplicar. Eu tenho vários clientes, tenho amigos que querem empreender, ou tenho amigos que estão empreendendo e gostaria de multiplicar. Queria ter uma rede de ótica, queria ter 2, 3, às vezes para aumentar a sua renda, ou às vezes é um sonho, às vezes é para colocar cada familiar, não sei qual o propósito. Mas às vezes eu vejo muita gente frustrada por não acontecer isso. Às vezes não consegue empreender e às vezes está anos só naquela loja, só naquele negócio e não consegue multiplicar. Então o Elinho, ele empreendeu e não multiplicou, ele está multiplicando. Eu queria que, Elinho, você contasse pro pessoal aí como foi você empreender, como você foi criar aí a sua primeira ótica. Então vamos lá. Primeiramente, toda a honra, glória e gratidão a Deus. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu pai era ótico, trabalhei com meu pai uma época. Meu pai tinha mais de 50 anos em ótica e aprendi muito com ele, desenvolvi muito a parte de teoria com ele e alguma parte prática também. Então passei por vários conhecimentos. Quis, né? Tem que querer, porque não é fácil no início, né, Gê? Você sabe quanto que a pessoa tem que se dedicar, querer aprender, fazer um pouquinho de cada coisa, ter humildade para poder aprender, porque quem acha que sabe tudo não sabe nada. Então, a minha história foi mais ou menos assim. Eu comecei com 50 óculos de sol. Hoje a minha rede chama Rede Óptica do Elinho, vocês podem seguir. Vai ser um honra e privilégio ter vocês com a gente. E nós estamos lá numa jornada que se iniciou em 2018 até agora. E aconteceu muitas coisas de lá. O meu início foi de 50 óculos de sol, se transformaram numa rede de hoje ativa 6 unidades, cheguei a 10 unidades. E aí, dentre esse caminho, eu preferi fechar algumas unidades e, por incrível que pareça, fechando eu aumentei meu faturamento, porque eu aprendi também onde que eu tenho que direcionar minha energia, conduzir de uma forma que às vezes vai me dar menos desgaste, mais lucro. Muito bom. Então veja só, a gente fechou 3 e aumentou o faturamento da rede final anual. Então é uma jornada bem bacana que eu ainda estou aprendendo, todo dia eu aprendo. Tenho o privilégio e a honra de aprender com os meus negócios, com os meus funcionários, com os meus clientes, com os meus amigos, com os meus mentores, assim como o Geraldo, que é um especialista em formar especialista, e eu falo com toda certeza, porque ele tem total participação na minha vida. A gente se conheceu bem no começo do meu negócio e através dele alavancou absurdamente as minhas vendas, meu conhecimento, quebra de crença e até aumento de fé. Porque a gente criou um vínculo de parceria não só profissional, mas de amizade, de irmandade, de eu poder ligar para ele e Deus usar dele num dia de me falar uma palavra que foi refrigério para minha alma e combustível para eu fazer a coisa dar certo. É muito importante você escolher bem com quem você vai se afiliar. Com quem que você vai querer andar? Com quem que você vai querer que seja seu mentor, seu parceiro, seu treinador? Com quem vai ser seu amigo? Com quem vai ser sua equipe?
que isso faz toda a diferença no começo, no meio e no durante o teu processo. Porque até no fim, quando você quiser fazer um equity de repente, quer vender a tua rede para você aposentar, todas as pessoas que participaram desde o início até o final vão fazer total diferença para que você tenha sucesso na sua jornada. Eu achei muito interessante o que você falou, que talvez você que está nos assistindo, talvez você nem tenha uma ótica, talvez você está pensando em empreender, né? Igual o Elinho comentou, começou com 50 óculos. Às vezes você espera tantas coisas para empreender, para começar algo, né? E às vezes o que você precisa já está em você. Às vezes Deus já te deu a visão, né? Como diz o meu amigo Paulo, se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. Então já está certo, né? E o Elinho também comentou que não foi fácil, né? Foram vários desafios. Então acho que você que está querendo empreender ainda, o ramo óptico é um ramo que está em expansão, né? Você precisa ter a certeza que você não precisa ter o estado perfeito para você iniciar. Você precisa, igual o Elinho comentou, ter pessoas que te auxiliam, que te façam uma mentoria, que faça algo para você ter o conhecimento. Mas você não precisa ter todo o terreno favorável para você começar. Outra coisa que eu queria perguntar para você como que foi aí essa primeira unidade, né? Tem muitas pessoas que têm uma ótica só, né? Como foi esse início da sua primeira unidade? Quanto tempo levou para você abrir a sua segunda unidade? Cara, antes de responder, que coisa linda essa caneca aqui, hein? Eu sou um admirador de caneca. GP especialista ótico, coisa linda, meu irmão. Parabéns, viu? A hora que a gente terminar, depois lá no podcast, eu vou colocar lá o Instagram de quem faz essa caneca. Nossa, coisa linda, G. Bom, eu comecei com 50 óculos de sol. E aí a ideia, na verdade, eu sou um cara que tem muita fé em Deus. Então, antes de eu começar meu negócio, eu fui buscar a palavra. E a palavra que foi para mim na época foi Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa palavra é muito legal, porque ela vai fazer sentido ao longo da minha fala. Eu comecei com 50 óculos, os 50 viraram 80, dos 80 viraram 120, que eu fui vendendo e fui repondo. E eu não peguei, para você que vai começar, pensando, ele pegou 50 óculos top. Não, eu peguei ponta de estoque. Era o que eu tinha condição de pegar. Os refull que a gente comenta, né? Que são peças mais baratas, são peças que de repente sobrou uma lá e eu consegui fornecedor, peguei e comecei a trabalhar em cima. Então 50 óculos viraram 80, 80, 120, primeira ótica. E aí nessa primeira ótica eu fui mais ou menos na ideia que eu tinha de precificação. Comecei com preços diferentes. Na época, se eu não me engano, eu trabalhava com um preço de 150, 250, 350. As minhas armações. E lente, trabalhava com lentes de multifocais, monofocais, tudo mais barato, para poder fazer um giro, né? Não tinha aquela cartela de cliente tão grande. Tinha muitas pessoas que me conheciam, porque eu já tinha trabalhado em ótica, mas ainda não tinha uma cartela. Eu trabalhei numa galeria, e era uma galeria da qual tinha já tudo pré-pronto, eu só fui, levei minhas peças e comecei a trabalhar. Mas eu não tinha estojo personalizado, não tinha nada. Então eu só tinha muita fé, tinha um atendimento muito bom. O atendimento ele faz total diferença. E o legal da mentoria é que você ganha tempo. Então, por exemplo, sem exagerar aqui, se eu tivesse conhecido o Geraldo lá atrás e ele tivesse me dado o treinamento que ele me deu depois, eu teria potencializado pelo menos uns 3 a 4 anos o meu negócio. Porque você ganha muito tempo com um mentor que já vai te ensinar os caminhos certos. Então, às vezes, eu errei muito sem ter a oportunidade de ter conhecido pessoas que poderiam ter falado, cara, não vai por aqui porque aqui vai dar ruim. Como até hoje acontece, às vezes eu ligo pra ele e falo assim, G, tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Ele falou, cara, eu acho que não iria por esse caminho. Vai ser bom, mas se você quiser fazer... Isso daí é um não carinhoso. Como o nosso amado mentor, Paulo Tato, beijo no teu coração, que ele fala da visão e da provisão, isso é super real. Quando você tem um sonho, você tem uma meta, você estabelece um objetivo e Deus te coloca isso, e é muito legal que às vezes Deus vai colocar isso pra você e você não tem um tostão. Você só tem a fé, a ideia, e aí a coisa começa a acontecer. Você percebe, e aí você tem que ser grato pelo dia a dia da coisa. Vendi um óculos hoje, glória a Deus. Não vendi nada hoje, glória a Deus também. Porque aí amanhã você vende 10 óculos. É aquele trecho de Pedro na Bíblia, né? Que ele foi pescar, não tinha pescado nada. Jesus entrou no barco, falou, agora joga, e veio com a rede cheia. Isso acontece na minha vida até hoje.
A gente que é empreendedor, a gente que trabalha no comércio, a gente está suscetível a passar dias de luta e dia de glória, né? O pessoal fala. E quando eu comecei assim. Dentro de um ano eu consegui montar minha primeira ótica. E aí na época eu tinha me relacionado com uma moça que morava numa cidade vizinha. E essa moça, os familiares dela falaram, ó, o seu atendimento é muito bom. Por isso que eu falo do atendimento. E o atendimento, se eu tivesse um mentor que tivesse me filtrado um procedimento operacional padrão, para eu saber tudo certinho que eu tinha que fazer, que eu fui meio no estudo pessoal, eu teria otimizado muito mais. Porque eu vendia produto bom, na minha cabeça na época, só que eu tinha capacidade técnica e profissional de vender produto muito melhor. Só que eu não botava fé em mim, por quê? Porque eu não tinha alguém que chegasse e falar, cara, com a qualificação que você tem, se você fizer as medidas dessa forma, se você oferecer dessa forma, se você trabalhar dessa forma, você ganha estética, espessura, qualidade de visão para o cliente. Muda todo o jogo. Isso eu aprendi muito com o Geraldo e aprendo até hoje. Isso é muito legal porque você pensa que um ticket médio que eu tinha na época, às vezes de R$500, quando ele entrou e me ajudou e me ajuda, você consegue dobrar ou triplicar um ticket. Isso faz toda a diferença. É como se você ganhasse 5 mil, um exemplo, passasse para 15. Na média, você já está ganhando, porque você já ganhou o dobro. Então é ganhar tempo e faturamento. Só que tem que estar com a pessoa certa. E tem que ter humildade. Porque quando eu ligo para ele e ele fala assim para mim de uma forma carinhosa, eu acho que isso não é o melhor para o senhor, mas o senhor que sabe, eu já nem vou. Porque ele é usado por Deus. Ele tem sensibilidade. Então quando ele fala, eu não iria, eu já nem vou. Eu falo, tá certo, então não vamos, tô fora. E é isso. Eu acho que começou por aí. Nesse primeiro ano eu consegui montar minha primeira loja, já visei essa outra ótica na cidade vizinha e comecei. Mas tudo com instalação super simples. Espelho na parede grudado, vitrininha de vidro simples, não tinha nem condição na época para comprar expositor. E nessas unidades de cidade menor, comecei com poucas peças, só com um atendimento top. Aí a coisa começou a pegar. Aí uni o volume de uma loja com a outra loja, com uma inteligência financeira legal. E aí montei a terceira. Da terceira surgiu a quarta, da quarta a quinta. E aí começou a criar volume. Quando eu cheguei na quinta loja, eu montei e fiz a experiência de montar uma longe. Foi um aprendizado incrível, rico. Porque eu não estava perto. E às vezes as pessoas têm que falar, poxa, você vai ser empresário, mas a sua empresa só funciona com você lá. Não, ela funcionava sem eu. A metodologia aplicada, ela deu certo. O sistema de atendimento deu certo. Só que às vezes você vai ter que depender da pessoa da qual ela vai aplicar aquilo. Se tiver uma pessoa certa no quadro, ela consegue potencializar o teu negócio. Se tiver a pessoa errada no quadro, ela consegue definhar o teu negócio. E às vezes você vai falar assim, poxa, mas não deu certo. Talvez não deu certo porque você não está lá, porque não tem uma pessoa certa que você treinou, ou porque a tua equipe, inclusive seus fornecedores, seus parceiros, não são as pessoas das quais você precisa para o teu tipo de público. Então, coisa bacana, definir o público, ter um mentor que vai te potencializar tempo e conhecimento, ter muita fé, e quando você estiver cansado, você descansa, não desiste. Porque tem dia que é duro, a gente lida com pessoas, lida com instabilidades do país, e aí eu comecei a crescer, você vai crescer, e você vai entender que tem dias que vão dar muito bom, e tem dias que não vão dar bom. E aí você tem que estar preparado emocionalmente para esses dias que não dá bom. Porque às vezes você pode ter 3, 4, 5 dias que não dá bom e um dia ele compensa todos os outros com um faturamento incrível. Então vai depender muito. Isso é muito importante a gente a Aninha tá compartilhando, que talvez você tá passando isso. Você viu que os outros podcasts, as outras pessoas que estiveram aqui, também falaram muito sobre pessoa, né? Como é importante a parte humana, essa conexão com Deus, né? Você saber o seu propósito, saber para onde você está indo, com quem você está indo, né? Com as mesas que você está sentando. Então, se você tá empreendendo, né? Faça, ou se você quer empreender, coloque no papel o seu sonho, talvez a parte financeira, a parte material, seja a menos importante, mas sem a parte de capacitação, você entender sobre o ramo, entender sobre as técnicas, sobre as medidas e principalmente, como disse a Simone Souza aqui, você traçar o perfil que você quer.
igual o velhinho comentou, qual o tipo de ótica, qual o tipo de público que eu vou atingir, né? Olha, eu quero posicionar na classe A, B, C ou D. E tudo aquilo que você vai fazer precisa estar conversando com a sua visão, né? Eu vejo pessoas empreendendo, né? O nosso ramo está super em expansão e às vezes fechando, né? Frustrando o seu sonho. Talvez você que fez isso faça novo empreendimento, mas agora de uma maneira diferente. E quem vai montar uma segunda loja, uma terceira loja, o que você diria para essas pessoas sobre fazer a gestão de várias óticas? Por incrível que pareça, por mais próximo que seja uma cidade da outra, o público provavelmente vai ser totalmente diferente. Então você vai ter que estudar, mas é 10 quilômetros só uma cidade da outra. É outro público, é outra estratégia, é outro marketing, é outra pegada. Então, eu vou falar uma situação que aconteceu comigo. Eu já vendia produto sem medo de vender produto agregado. Porque eu já tinha coragem de oferecer, eu tinha conhecimento, tinha segurança. Só que quando o Geraldo entrou na rede, os meus funcionários que tinham até um pouco de insegurança de oferecer produtos qualificados, falando de preço agregado, tá? Valores. Porque às vezes uma coisa é você oferecer uma lente para uma pessoa de 10 mil e você tem que oferecer para a pessoa porque o produto ele vale 10 mil, né? Você não vai falar para o cara, olha, é uma Ferrari. O cara já sabe que Ferrari é Ferrari. É um excelente produto. Então, quando você está treinado e está direcionado e sabe cada pessoa qual produto ofertar, como ofertar e o porquê ofertar, muda todo o jogo. Porque você tem que entender o teu negócio perfeitamente. Melhor pessoa para entender teu negócio é você. E aí, entender o seu negócio é entender o seu público, entender quais são os marketings dos quais você vai ter que utilizar. E muitas vezes você vai ter que errar para você poder acertar. Então você vai ter que fazer teste. Cada cidade, ela vai exigir de você, de repente, um marketing diferente. Existem cidades hoje que funcionam muito bem com rádio. Existem cidades hoje que não funcionam com rádio, mas funcionam com tráfego pago. Existem cidades que não funcionam com rádio, não funcionam com tráfego pago tão bem, mas funcionam com captador. Então você vai ter que entender qual que é a estratégia da qual você vai adequar. E outra coisa que eu acho que é o melhor até hoje ainda, na minha opinião, não sei se você concorda, Geraldo, mas seria o boca a boca. A indicação é maravilhosa. Então você está muito bem relacionado, está em várias rodas diferentes, das quais as pessoas conheçam o seu negócio, as pessoas conheçam qual que é o teu tipo de trabalho. Você ser tido como referência. Não interessa que você começou pequenininho, na tua cabeça às vezes. Mas o seu atendimento ele faz a diferença que muitas pessoas muito mais antigas do que você no ramo ou com uma estrutura muito mais bonita, às vezes não tem isso lá, até é falho. Nosso ramo é um ramo que está em crescimento, mas o atendimento hoje é muito raro um atendimento humanizado. Um atendimento que você entende a pessoa na dor da pessoa naquele momento. Então não se trata de vender, é atender. É atender da melhor maneira possível. Porque hoje, às vezes, a pessoa compra um produto mais simples, mas não passa um ano ela busca o melhor. Porque ela ficou com o sonho de buscar o melhor. Mas quem reconheceu isso, quem passou isso, quem deixou ela identificar o que seria um produto melhor foi você, com o teu atendimento. E tratar todo mundo da melhor maneira possível. Não fazer distinção. Né? Ser grato a Deus, tratar todo mundo com amor e fazer da primeira unidade um espelho da segunda para que você consiga aprender e melhorar na segunda unidade o atendimento da primeira. Na verdade, uma melhora a outra, né? Porque você entendendo o público que deu certo aqui, estratégia daqui, você consegue otimizar a estratégia de cá. Então é crescendo junto. Aqui eu vou investir no tráfego pago, mas aqui eu vou investir na rádio. E ambas vão dar resultado. É você identificar qual que é a pegada de cada unidade sua. É muito importante essa questão que você falou para pessoas que querem multiplicar a sua rede, é você manter a mesma visão da sua empresa em várias óticas, né? Montando em outra cidade, mantendo um padrão de atendimento, mas personalizado para a região ou para a cidade. Então, que você está querendo multiplicar o seu negócio, estude a cidade que você está indo, qual que é o perfil das pessoas, mantenha o padrão da sua ótica. Se vender produtos de alto valor, de médio valor ou de baixo valor,
entendendo a política da região, mas mantendo o seu padrão, né? E essa questão que você falou também é muito importante, a questão de vender produtos de alta tecnologia, né? Nos cursos aqui que eu faço para consultor óptico, eu vejo uma grande dificuldade dos consultores em oferecer um produto de alta tecnologia. A primeira coisa que eu vejo, você pode falar sobre isso também, é a questão, falando, nossa, que produto caro, né? A pessoa que tem esse vocabulário, geralmente é uma pessoa que não conhece o produto, não estudou a tabela, então para ela mesmo, ela vendedor, não tem valor. Então é muito caro. Eu sempre falo para o pessoal, né? Se você até pode usar aí na sua ótica. Imagina um parente seu que vem de muito longe. E ele tinha várias casas de pessoas para ir visitar. E ele escolhe a sua, né? Por algum motivo, porque ele quer te honrar. Imagina a ótica, né? Tem cidades que tem 150, 200, 300 óticas. E aí a pessoa sai de casa, escolhe a sua ótica e escolhe você para comprar o óculos. Então, quer dizer, eu falo para os alunos, trata isso como uma honra. E exatamente. Como que a gente honra a pessoa que faz isso? Oferecendo melhor. Quando alguém vai em casa, você não vai oferecer, talvez você não tenha um filé mignon ou um salmão, mas você vai oferecer o melhor que você tem lá. Então, quando entra alguém na ótica, o que você tem que ter a visão? Cara, essa pessoa poderia ter ido comprar em qualquer lugar, mas ele decidiu dar oportunidade para mim. Em gratidão a essa pessoa, eu vou oferecer o melhor que tem na ótica, independente do valor, né? Eu sempre parto desse princípio, porque é incrível uma pessoa passar em todos os lugares e falar assim, não, é com o Elinho que eu decidi confiar as lentes que vai na frente dos meus olhos. E isso não tem preço, né? Então, você, consultor ou gestor ou líder, que tem uma dificuldade, né? O Elinho comentou aí, de oferecer um produto de alto valor, pense em gratidão, pense em honra. Se a pessoa te escolheu para comprar os óculos, para ter as lentes que vai na frente dos olhos dele, na sua ótica, pense, eu preciso retribuir isso de alguma forma, vendendo um produto, o melhor produto para a visão dela, independente dela levar, né? Eu vejo nessa questão das redes, né, multiplicando, você que tem uma rede, a maior dificuldade que eu vejo é das pessoas criarem um padrão, né, de oferecer o mesmo produto ou a mesma tecnologia ou ter a mesma visão, né, igual tipo um McDonald's, né? Você vai em qualquer loja, tem um padrão de atendimento, de servir e tal. Eu vejo alguns amigos que seguiram esse mesmo caminho que você fez de ter uma rede, né? E eles têm uma grande dificuldade em ter um padrão de atendimento. O que você poderia dar de dica para quem já está com mais de uma loja ou quem quer partir para mais uma loja sobre isso? Eu, dentro da política da minha rede, eu adoto um procedimento operacional padrão que ele tem uma base, né? Que eu brinco, até falo que é o arroz e feijão das marmitarias. Toda marmitaria, a grande maioria, ela tem lá o arroz e feijão no cardápio, que é o carro-chefe. Todavia, o tempero, cada pessoa que for fazer, dá um tempero diferente. Agora, trazendo no mundo da ótica, existe uma base de um começo, meio, fim e pós, que tem que ser seguida. E aí você vai ter que adequar no seu. Mas não tem muito... Eu vou dar umas dicas aqui do que eu acho que seria pertinente de procedimento operacional padrão, que é quando o cliente chega. Tem gente, às vezes, que... Não estou falando você, da tua loja, mas eu já fui vítima de ir numa loja, em qualquer tipo de ramo, e não ser muito bem atendido lá, bem acolhido lá. Então, às vezes, você chega, a pessoa está no celular, olhando e tal. Isso é muito frustrante, né? Porque você já perde o interesse, de repente, de falar com a pessoa. Uma das coisas que nós já tínhamos isso, e conforme a gente aprendeu em alguns cursos seus, Geraldo, na parte dos produtos, na hora de ofertar produto, isso foi muito importante. Mas antes do produto e da venda, você vai lidar com pessoa. Então você vai ter que saber muito bem receber essa pessoa. Então a primeira coisa que a pessoa chegou na tua loja, faz uma saudação com respeito. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aí existem algumas palavras das quais elas são muito gostosas de receber. O seja bem-vindo é um abraço em palavra.
Tem muita pessoa que às vezes você chega e fala assim, oi? Ou, posso ajudar? Nossa, é um negócio frio, um negócio... Não, seja bem-vindo. O senhor precisa de alguma coisa? Olha a diferença. O senhor precisa de alguma coisa ou... Olá, seja bem-vindo. Você viu a diferença da fala? Você sentiu a diferença? É exatamente isso que acontece no dia a dia. Então você... Seja bem-vindo é uma gratidão, né? Já é uma gratidão. Sempre você expressa nas suas ações, seja bem-vindo, cara, que incrível você estar aqui. Exato, que honra e privilégio receber. Quando a gente atende os clientes lá, no final, a gente usa exatamente essa frase, né? Que uma honra e privilégio ter você aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Gratidão. Por quê? Gratidão é o que a gente respira. Não é uma palavra bonita, que a gente vive isso dentro do meu negócio. E você começar com uma saudação legal, você já está na frente de muitas pessoas que às vezes não vão saudar. E esse cliente vai saber. Se ele chegou num lugar, o cara não cumprimentou ele na hora que ele entrou e você chegou, você sorriu. O cliente chegou, você está sentado, você levanta, vai de encontro com ele. Não fica cercando o cliente, claro. Vai de encontro com ele. Recepciona ele bem. Entende o que ele busca. Se ele quer um óculos, se ele está com a receita em mãos, já vai diretamente e explica para o cliente o que ele tem. Porque é importante o cliente saber qual que é a dificuldade que ele tem. Tem muita gente que sai com receita em mãos e nem sabe qual que é a metropia que ele tem. Então, às vezes, ele não sabe o que ele tem no olho direito, não sabe o que tem no olho esquerdo, ele simplesmente entrega e acabou. É como se você saísse de um médico, ele te dá um remédio para você comprar na farmácia e você nem sabe do que se trata. A nossa obrigação como consultor é explicar para o cliente qual que é a dificuldade que ele tem. Com base nisso, você já vai conhecendo o seu cliente, que é um procedimento operacional padrão. E nesse conhecer o cliente é entender o que ele faz. Se ele usa muito celular, se ele dirige muito, se ele trabalha numa câmera fria, se ele trabalha como soldador, se ele é uma dona de casa que tem dentro da jornada dela, um dos hobbies dela assistir televisão. É entender quem que é teu cliente, porque tudo isso vai somar na hora de você ofertar o produto. Que de repente isso daí vai potencializar um produto de campo de visão, se for no multifocal, né? Mais amplo para longe, média distância e perto. Existe muito, né, Geraldo? As pessoas do multifocal acham que é longe e perto. Sim. E na verdade, se trata de um produto que é longe, aí ele vai ter um progressivo no qual vai existir a dioptria de média distância e vai ter o perto. E ele nem sabe as distâncias que é cada um. Então só de você mostrar para ele o produto e explicar para ele de fato o que seria cada distância para a visão dele, fica muito mais fácil. Tem cliente às vezes que o cara vai ler e ele está lendo aqui, ó. Isso não é perto. E aí o cara, você orienta ele, ó, a leitura aqui, só abaixa o olho, não abaixa a cabeça. Então você doutrinar ele, passar uma liçãozinha de casa, gerar um cuidado e oferecer para ele uma coisa muito simples, tá? Que eu tô falando assim, muito básico. Oferecer para ele um café no retorno dele depois de uma semana. Então, ó, você tá fazendo uso nessa primeira semana, daqui uma semana eu quero que você venha tomar um cafezinho comigo e fala como é que tá sendo a sua experiência. Já é um acolhimento, já é um cuidado. E você vê que isso não tem preço, mas tem um valor enorme. Intangível. Então o cliente se sente cuidado. Hoje falta no mercado, em todas as áreas, a pessoa se sentir cuidado, se sentir acolhida, se sentir importante para você. Então a pessoa chegou, faz uma boa saudação, entende realmente qual que é o problema dela e qual que é o momento dela, né? Porque nem sempre naquele momento ela tem a condição de comprar o melhor produto. Então dentro da condição que ela tem, oferta o melhor para ela. Para aquele momento, ensina ela e já deixa para ela a consciência do produto melhor. Oferta. Ela fala, ó, não estou sem dinheiro hoje. Eu vou só te explicar tudo que a gente tem no mercado e eu vou direto no que você precisa. Porque você precisa conhecer. Obrigado pelo privilégio de você estar aqui. Eu preciso te mostrar o que existe. Hoje você não está com condição de comprar. Mas pode ser que daqui 6 meses você tenha. Ou ano que vem você tenha. E você precisa se dar o privilégio de você. Se você não cuidar de você, quem vai? Não é? Não existe a brincadeira hoje, o pessoal falar mimimi. Nossa visão, as pessoas não têm tanta noção do quanto que é importante. Só tira o óculos para tomar banho e dormir. Né? Então, se a pessoa não cuidar disso com a mesma importância que ela dá, às vezes, para um aparelho de telefone, para uma TV, cara, a TV às vezes ela nem assiste, só assiste à noite, mas o óculos está o dia inteiro ali, ó. A lente está o dia inteiro ali. Então é importante você conscientizar o cliente. Deixa eu voltar numa coisa muito interessante para quem do nosso tema, para quem está empreendendo e quer multiplicar, né? Você falou dessa questão do POP, né? Que é o processo de operação padrão, né? E às vezes a pessoa está lá empreendendo ou começou a empreender ou a pessoa vai multiplicar, fala, quero montar uma outra ótica ou na mesma cidade ou na outra cidade.
Qual dica você daria para a pessoa que não tem nem noção do que é o POP? Como ela conseguiria produzir isso? Qual as dicas que você dá para ela fazer isso? Tem uma forma muito simples de você ter um mapeamento, né? O procedimento operacional padrão nada mais é do que você mapear o seu atendimento do começo, meio, fim e pós. Isso. É importante, porque tem gente que vai, é o rei da recepção, mas deixa a desejar depois. Porque o cliente, ele comprou, principalmente numa linha de multifocal, ou num primeiro usuário de óculos, que ele tem dificuldade, é importante você cuidar dele do começo, meio, fim e pós. Está se adaptando bem? Precisa de uma manutenção? Já fez um ano que comprou aqui? Então tem várias coisas para você conseguir recapear esse cliente, que eu falo lá na minha rede que é tão importante quanto conquistar um novo cliente, é você reconquistar o que você já tem, né? Manter o que você já tem. E você pediu a respeito de como que dá uma dica de um procedimento operacional padrão. É simular um atendimento do começo, meio e fim, como você gostaria de ser atendido. Escreve mesmo. Olá, bom dia, seu fulano. Muito prazer, meu nome é X. Seja bem-vindo. Então seria fazer, para quem está iniciando e que está nos assistindo, fazer um passo a passo do seu atendimento, desde a entrada do cliente até a entrega do óculos, até como você vai fazer a venda, no caixa. Exatamente. É você ter um roteiro, ter uma rota, né, de como que você vai começar a atender esse cliente, como que você vai conduzir ele na entrega do óculos, como que você vai conduzir ele no pós, como que você vai cuidar dele quando vencer um ano de consulta dele, né? Isso é muito importante. O procedimento operacional padrão é a base. Você deu o exemplo do McDonald's, mas é muito legal. Você percebe que tem um padrão. Você entra, pega a fila, você vai no drive-thru, você já escolhe. Esse é um sistema que ele é cíclico e de sucesso. No nosso caso, que nós somos empreendedores, os quais o nosso ramo ele muda muito. Bastante. Então, cada hora você vai ter que otimizar o seu procedimento operacional padrão. Mas você tem que ter uma base. Eu brinco muito quando eu estou em treinamento, que eu falo muito do café. Para quem sabe fazer café, não adianta você pular a etapa, né? Então você esquenta a água, você já prepara a garrafa, coloca o filtro, coloca a quantidade de pó. Da hora que esquentou a água e você coloca, cada um tem teu jeito, né? Tem gente que às vezes não faz dessa forma, já esquenta o café com a água junto. Então você vai entender qual que é o teu jeito de fazer o seu café. Que fica um café, a gente não está falando de café, a gente está falando de atendimento. Mas eu estou querendo dizer, você vai ter que entender qual que é a forma que você vai criar o teu procedimento que seja funcional para o teu cliente final. Como se você fosse o cliente, como você gostaria de ser recebido? Como você gostaria de receber um bom atendimento? Do jeito que você esclareceu para ele fez sentido para você? Do jeito que você anotou lá, faltou alguma coisa na rota, no mapeamento do teu atendimento, do começo, meio e fim? Todos os dados que você precisava preencher, conhecer o teu cliente no meio do procedimento operacional padrão, está correto? Quando você vai no médico que é um especialista, ele te faz algumas perguntas que são cirúrgicas. Olá, seu Geraldo, tudo bem? Como é que o senhor está? O que o senhor está sentindo? Desde quando começou a sentir os sintomas? O senhor já sentiu isso antes? Então esse conhecer o cliente é importante na tua venda. Não menospreza as perguntas que você, às vezes você nem dá tanta moral. Mas pergunta para o cliente como é que é o estilo de vida dele, quanto que ele usa óculos, se ele está acostumado com aquele tipo de armação, se ele adaptou bem com a lente anterior. Importante, né, Geraldo? Às vezes o cara está usando uma lente que ele não se adaptou bem e aí você mantém a mesma lente, o cara não deu ruim naquela lente, vai continuar dando ruim, provavelmente. Então você entender se aquele sapato que ele está pisando está confortável com o pé dele. Se não tiver, muda o sapato, né? Entende de repente qual que é a necessidade dele e segue no atendimento. Você vê como que... Eu até voltei, pedi para você pra gente tocar nesse assunto, porque como é importante esse POP que você comentou, né? Que vai de encontro com o nosso tema, que é empreender e multiplicar as óticas, né? Então, se você vai... Mantenha a sua ótica. Se você ainda não tem um POP, cria aí. Você cria desde o atendimento, igual o Elinho comentou. Por quê? Às vezes, já vi vários clientes que às vezes foi multiplicar sem um POP, sem um processo de operação padrão. Aí eu vou
ir num tal lugar, você ter o mesmo tipo de produto, o mesmo atendimento, a mesma forma de entrega. Por quê? Senão você acaba sendo um líder, um gestor, um empreendedor, bombeiro, só apagando incêndio. Porque fulano vendeu de outra forma, a outra aqui recebeu de outra forma, mas entregou o óxido para o cliente, nem verificou se estava a montagem certa, se chegou do laboratório, fez a aferição para ver se a dioptria está correta. Então é extrema importância, né? Tem grandes empresas que têm pessoas específicas só para isso. E só para ver se está todo o processo sendo feito da mesma forma sempre. E você que está começando no ramo e está criando esse POP, é legal porque a maioria das pessoas das quais você vai contratar provavelmente nunca trabalharam com ótica. Então você pode fazer ele do zero. Então a pessoa vem sem vício, né? A pessoa que já é um consultor, que já tem conhecimento, glória a Deus, melhor ainda. Mas grande parte do nosso mercado, no dia a dia, a realidade vivida, é a pessoa que nunca viu ótica na vida. O Geraldo testemunha quantas pessoas que ele não forma. Sim. Né? Então, quantas vezes não tem essa dor, material humano para você que vai montar uma equipe, ela não é tão fácil assim. Então, quando você cria o teu padrão de atendimento personalizado para atender o tipo de cliente que você quer, isso você indo do público A+, até o público B, D, E, você entendendo do começo, meio e fim, a base dele bem feita, você consegue multiplicar o teu negócio muito mais fácil, porque a base está bem estruturada. Então você já tem a precificação certa, a estrutura de marketing bem feita, que a gente falou agora há pouco a respeito de entender cada cidade, qual que é o marketing. Você já tem que ter a tua personalização, ou seja, a pessoa vai bater o olho naquela ótica, já vai entender qual que é o tipo de atendimento daquela ótica. Qual que é o público que vai ser atendido, porque isso daí vai multiplicar. E aí com o tempo, você entendendo do seu negócio, você pode melhorar o público, ou diversificar um pouco o público, ou se especializar no teu tipo de público. Tem várias formas de você fazer. Ou você abre um leque, ou você afunila. Com base nisso, você vai ter que fazer um atendimento, um procedimento operacional padrão, afunilado, ou você vai abrir o leque. Só que a pessoa da qual ela vai fazer, ela vai ter que meio que fazer um copia e cola do teu começo, meio e fim. Que é o arroz e feijão que eu falei. Ela pode ter a forma dela de falar, que às vezes ela vai ter uma amizade com algum cliente, ela vai poder ter uma conexão mais próxima, mas a base é você que vai montar. A base tem que ter a ver com você, com o que você estruturou, com o teu sonho. E aí as pessoas vão replicando isso conforme você vai liderando e vai mentorando elas. Ah, eu não sei como que eu vou fazer meu procedimento operacional padrão. Eu não tenho dinheiro para pagar um mentor. Anota um atendimento como você gostaria de ser atendido. E conta com a ajuda de especialistas igual o Geraldo, que é um especialista em formar especialista. Ajuda, mas eu não tenho dinheiro. Isso não é gasto, gente. Isso é investimento. Você ganha tempo, você ganha qualificação para o teu time, você ganha qualificação para você. Esse negócio, eu adoro fazer os treinamentos dele, por mais que muitas coisas que ele já falou, eu já vi. Mas às vezes uma coisa que ele fala eu uso. Falo, cara, que sacada. É o mesmo tema. É a mesma coisa que eu já vi há 10 anos, aí, 15 anos. Mas ele fala uma palavra que eu uso no meu atendimento e adivinha. É a palavra do fechamento da venda. Então não subestima o conhecimento, a reciclagem. E não subestima, de repente, eu não tenho o dom de falar. Porque tem gente que não consegue passar o conhecimento, né? Isso acontece. Então contrata quem sabe fazer. E saber fazer bem feito também. O cara é especialista em fazer isso. Então, cara, é esse cara que eu preciso que esteja aqui. Isso é importantíssimo. Eu lembro que eu tinha um diretor na Iguatemi, que ele foi para Israel, né, para a empresa que eu trabalhava, na Iguatemi, comprava moldes de Israel, fazia os multifocais, e aí ia começar a injetar aqui, e aí ele foi aprender a parte de injeção, que é colocar a resina no molde, até ele, aquela parte de transformar numa lente no outro dia. E aí ele sempre perguntava, mas se eu fizer tal coisa assim, e se eu deixar, em vez de deixar 1 minuto e 20, deixar 2 minutos? Aí o cara falava, não sei. Não sei. Aí no final o cara falou para ele assim, olha, faz exatamente como eu tô falando que não vai dar errado. Aqui a gente não treina o errado. A gente só treina o certo. Então o que eu tô te ensinando, você vai fazer e vai dar certo. Não tem perda, é isso. Então é muito importante, se você for
empreender, ou se você já empreende, já tem uma ótica que é incrível. E você quer multiplicar essa experiência incrível que você tem. Para que esse sonho continue sendo um sonho, né? Nós pegamos a experiência aí do Elinho, você precisa criar um POP primeiro. Precisa ter um padrão da sua ótica para ela ser replicada. Capacitar pessoas para que tenham o mesmo tipo de atendimento. E uma outra coisa que o Elinho falou, que também me marcou, que eu queria relembrar para você. Estude a cidade e a região. É o mesmo lanche, da mesma forma, do mesmo atendimento, do mesmo formato, mas personalizado, a forma de vender para a região. Uma coisa que existe muito e a gente não pode deixar de identificar, hoje existem muitas pessoas que investem no ramo nosso como apenas um investidor. Ele não é do ramo, ele não estudou o ramo, ele não se formou. E essa pessoa que ela está fazendo como investimento, eu quero um lucro a mais para a minha vida, eu quero um outro ramo, que é um ramo que ele é muito bom. Só que aí, se você é bom na ADM e você não é bom na linha de frente do balcão, aí que é onde você tem que pegar um mentor. Porque se já não é um trabalho seu, terceiriza, fala o quanto de faturamento que você quer, conversa com o mentor, o que você precisa. E deixa com o mentor que ele faça o papel do qual você não queira fazer, ou não saiba fazer, e tá tudo bem, tá? Você não precisa saber fazer tudo. Dentro da tua empresa vai ter coisa que você vai ser Pelé, e vai ter coisa que você vai estar aprendendo, e tem coisa que você não gosta de fazer, e nem sabe fazer. Eu sou grato à minha equipe, porque tem muita coisa da qual eu não sou qualificado para fazer, mas eu tenho pessoas que são muito melhores que eu e elas fazem com maestria. Inclusive, na parte dos treinamentos, eu dou o treinamento do POP para minha equipe, mas toda vez que tiver aprofundar conhecimento na parte técnica, eu chamo o Geraldo, porque já é um conhecimento que me exigia uma energia da qual eu não quero fazer. E eu confio no trabalho dele, eu chamo ele para fazer para mim, faz com maestria e sai todo mundo feliz, inclusive eu, porque eu relembro as coisas. Então você que é um administrador, eu não quero vender, mas você precisa saber. Você precisa aprender. Então entra na cadeira de aluno, senta lá. Eu trabalho há 30 anos, eu não preciso disso. Precisa. Você precisa. Sempre renovando. Você tem que renovar conhecimento, tem que renovar a fala, tem que renovar, o mercado muda, a cada 6 meses muda tudo. Então você tem que entender, até menos, né? Mas você tem que entender que tem pessoas muito mais preparadas que só fazem isso. Então a função dela de otimizar o negócio é absurda. Então, você que é investidor, você tem que investir não só em negócio, mas em conhecimento. Inclusive eu gosto daquela história do Machado que a gente conversa, Geraldo, que tinha o senhorzinho que ele foi um rapaz numa madeireira, né? E um deles estava observando que ele queria comprar a madeireira e ele viu um senhor afiando o machado. E outros no batente. Ele falou assim, esse cara é folgado, né, esse senhor. A história é mais ou menos assim. Primeiro que eu vou demitir esse aqui. Aí ele falou, mas como que você vai demitir esse cara? Tinham 3 pilhas de madeira cortada. Ele é o que melhor trabalha aqui. Ele cortou aquelas 2 pilhas de madeira enquanto os outros estão cortando aquela lá. Falei, impossível. Ele falou, não, ele faz isso sempre. E aí ele chamou o senhor para tentar entender o que tinha acontecido. Ele falou, não, é simples. Enquanto eles estão batendo, chega um determinado momento que o machado ele perde a lâmina dele. Então, enquanto eu corto um pouco, eu afio meu machado, que aí entra uma mentoria, que aí entra o conhecimento, que aí entra a reciclagem, que entra você moldar e remodelar e reafiar o seu próprio negócio, para que você tenha maior capacidade de fazer as coisas mais rápido, com maior qualidade, maior volume, menos esforço. Aí que está o negócio. E aí ele, enquanto os outros faziam na força, ele fazia na técnica, no conhecimento, na experiência. Você não precisa ter experiência, mas contrate alguém que tenha. Faz toda a diferença para você ter sucesso. Pessoal, super dicas. Nós estamos finalizando nosso podcast. Eu queria relembrar aqui o que o Elinho falou, que era essa questão, se você não é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Naquilo que você não for bom, contrate alguém que seja bom, para que a sua empresa fique uniforme. Quando você for empreender, quando você for multiplicar, que é o tema hoje do nosso podcast, veja, se você é bom no administrador, contrate alguém, um gestor para a parte de venda. Se você é um excepcional, na maioria das vezes, quem vai empreender geralmente é um excepcional vendedor, que virou um empreendedor, contrate alguém para ficar na parte administrativa.
Elinho, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que ouviu o nosso podcast e está pensando aí em multiplicar as óticas, tá? Vai dar essa pensada, o que falta para eu não passar esses processos. Bom, eu vou falar uma frase aqui para vocês que eu vim de amarelo proposital. Para que você, dentro da tua jornada, que você não amarele quando as dificuldades chegarem. E que você tenha muita prosperidade na tua vida. Prosperidade tem a ver com tudo. Com saúde mental, física, financeira, espiritual. Então vim aqui desejar para você toda a energia abençoada. Pro Mr. Geralds, que é meu irmão, toda a bênção do mundo para você. Me senti muito honrado e privilegiado em estar aqui. E eu acho que a base de tudo é você ter muita fé, trabalho firme, não desiste. Quando estiver cansado, que vai ter dia que vai cansar. Descansa e segue firme. Faz um planejamento, cria uma estrutura, anota tudo. Ah, eu quero ter 5 lojas. Em quais cidades? Para qual público? Qual o preço que você vai trabalhar? Você vai trabalhar no volume ou no valor agregado? Qual que é a tua estratégia? Se você não conhece, convida alguém para te ajudar a iniciar um planejamento com você do teu negócio. E aí você já vai estruturando ele, criando ele da melhor maneira possível. Cria um bom procedimento operacional padrão. Faça um logo do qual você se sinta em casa, se sinta feliz. Conecte com o teu negócio. Cada um tem uma crença, cada um tem uma fé, cada um gosta de uma cor. Tem que ser algo que conecte com você. Eu sou grato a Deus por tudo. Se você ver a minha rede social, sempre vai estar eu assim, ó. Porque isso aqui é um símbolo de gratidão a Deus, gratidão à vida dos meus amados clientes na minha vida, gratidão à vida de amigos e irmãos e mentor, igual o Geraldo da minha vida. Ele foi um cara que ele chegou na hora certa, no momento certo. Eu precisava muito dele. E talvez ele nem precisava tanto de mim, porque ele estava abrindo cliente, mas eu precisava mais dele do que eu. Só que Deus coloca as coisas na forma do dia certo. Foi no dia que eu estava frustrado, porque não tinha dado certo com o fornecedor que eu tive. Eu estou falando isso para você porque pode acontecer isso com você. Você vai estar num dia que às vezes você vai estar frustrado. E aí Deus coloca uma pessoa no teu caminho. E essa pessoa, ela abre outras oportunidades para você que potencializa o seu negócio. Uma pessoa, gente, guiada por Deus e chegar na tua vida, ela consegue potencializar. Trabalhando com você um produto personalizado, um produto exclusivo, mantendo com honra e lealdade na palavra que ela falou para você, do começo e até durante sua jornada, que é o que nós temos. A gente começou com uma relação profissional e virou uma amizade top, uma irmandade. Hoje eu amo ele absurdamente. Brinco, falo que a gente é eu creio. Tamo junto. E é muito legal aprender com ele até hoje. Então você tem que ter pessoas das quais você vai conectar. Tem que ter um negócio do qual é seu, que te dá felicidade de estar ali. Porque essa frase que o pessoal fala que é clichê, se você amar o que você faz, você não vai trabalhar, é real. Você vai trabalhar, mas mais motivado, mais feliz, mais disciplinado. Tem que ter fé, porque vai ter dias que vai ser sua fé que vai te guiar. Tem que ter inteligência financeira, que vai ter dias que você vai ganhar muito dinheiro e vai ter outros dias que não vai ganhar tanto assim. Então vai ter que saber gerir isso daí. Entender qual que é o teu potencial. Se é venda, se é expansão, se é inteligência no marketing, se é inteligência administrativa. Você vai ter que entender qual que é o teu game. Potencializar isso e contratar e delegar pessoas para fazer o que você não é tão forte assim. Criar um procedimento operacional padrão bem feito, entender a estrutura de marketing bem feita para que você potencialize e você consegue às vezes fazer um copia e cola do teu jeito. Não precisa ficar sofrendo tanto para, nossa, preciso criar, reinventar a roda. Não, pega a roda redonda, coloca a tua marca, faz algo diferente só e toca o barco. Deixa ela mais veloz. Pronto, potencializa. Trata bem seus clientes, trata bem teu negócio, trata bem os seus funcionários. Tenha honra com quem te honra. Tenha gratidão com quem é grato a você. Você sabe que o teu negócio ele vai ser fruto de bênção na vida de muita gente. Tanto de ele enxergar o mundo melhor, literalmente, quanto você quebrar de repente uma objeção que ele tem em relação à autoestima, de não querer usar uma lente que é mais grossa, não querer usar óculos. E você conseguir abençoar a vida dele para que no dia a dia dele ele tenha uma visão mais ampla, que ele não sofra nenhum risco de não enxergar e sofrer um acidente. Enxerga a coisa com mais profundidade e passa toda essa profundidade do cuidado que você tem com o teu cliente para ele. Para ele entender que ele só não está vendendo óculos,
você está atendendo ele com uma experiência de melhora de qualidade de vida. Isso muda aí. totalmente. É isso, Mr. Geralds. Eu queria te dar um presente, em gratidão meu irmão. ter saído lá da sua cidade pra gente estar gravando aqui o podcast. Gratidão, tamo junto. Pessoal, foi incrível, vários insights, várias dicas aqui no nosso podcast e espero você no nosso próximo episódio. Eu sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialista. Estamos aqui no nosso podcast GP, especialista ótico, além das lentes. Que Deus abençoe e gratidão, tamo junto. Tamo junto.